A imagem ela tem o poder de atrair ou de afastar. Alexandre e Stephanie Abrantes. O que é uma pessoa que tem câncer espera de alguém que vai atender ela? São empresários, retratistas e especialistas em criar um posicionamento de imagem impactante para empreendedores. Tem que ser a paleta de cor X, porque tem Fica um preso no arquétipo do não sei detalhe o do quê. detalhe. Não tá na minha fonte. Exato. E até hoje já retrataram mais de 1.500 pessoas, A gente ouviu a tua história. E onde eu posso mexer e onde eu não posso. trazendo clareza, autoridade e autenticidade. E quem você é uma estratégia que potencialize isso. E hoje, no All In, vamos te ensinar a usar o poder da sua imagem em essência para ser diferente dos iguais. Tá, e ela não se identifica, ela fica o tempo todo mudando de ideia, Uma né? mulher não pode usar decote, sentada desse jeito, não fala, fica quietinha, cabelo alinhado, elegância. Seja muito bem-vindo ao episódio de All In. Hoje eu tô aqui com duas pessoas que, olha, eu tava ali falando pra eles nos bastidores que eu pensei na roupa que eu ia usar. O papo de hoje vai ser muito bom porque a gente vai pegar um ponto que é sobre imagem, principalmente voltada para o mundo corporativo e como a gente construir essa imagem baseada na essência. Bom, sejam muito bem-vindos, estou muito feliz da presença de vocês aqui, mas eu queria começar perguntando, o que é um retratista? Porque esse termo, assim, tá muito em alta agora, todo mundo falando de imagem por rede social, mas eu quero saber de vocês, o que é um retratista? Bom, antes de mais nada, deixa eu agradecer, né, o convite. A gente está muito feliz de estar aqui conversando com você. Antes de responder o que é um retratista, eu preciso deixar bem claro a diferença entre uma foto e um retrato. Boa. Vamos começar Boa mesmo. explicando porque, assim, o que a gente faz é um retrato. E o que a maioria das pessoas fazem são fotos, inclusive fotos corporativas. Não é isso que o pessoal chama? Então, qual que é a diferença dos dois? A foto, ela é um recorte de tempo. Então, por exemplo, a gente está aqui gravando um podcast. Se alguém pegar uma câmera e tirar uma foto, está recortando o tempo e guardando isso para a eternidade. Legal. Isso é uma foto. Quando a gente revê essa foto, a gente vai relembrar do momento que a gente estava aqui. Então, estava eu e a Stephanie conversando com a Mari e tal. É uma lembrança que a gente vai ter disso, desse momento. O retrato é o contrário disso. Ele não é um recorte de tempo. O retrato, ele é a soma de todos os tempos da sua vida até aquele momento. Então, tudo que você passou na sua vida é possível ver em um retrato. Então, a gente consegue, por exemplo, quando a gente está retratando um cliente nosso, é possível ver valores, presença. Tem pessoas que, no meu caso, quando tem um retrato meu, dá para ver que tem muito sofrimento na minha vida. Então, a gente consegue ver isso através de um retrato. Mas então o retrato é uma coisa pontual? Pontual em que sentido? Porque se é um momento de um tempo presente, onde representam várias coisas, eu vou escolher um momento para criar aquele retrato sobre mim. Porque tu tá falando que parece muito sofrido o teu. É que assim, o retrato, ele vai somar toda a minha vida. E eu sofri bastante aconteceu muita coisa na minha vida. Sim, tua história de vida. Isso, a minha história de vida. E quando eu faço um retrato meu, então quando a Stephanie faz um retrato meu, dá pra ver no meu rosto não esse sofrimento, mas o resultado desse sofrimento em quem eu sou hoje. E aí também ele marca a evolução, porque em determinado momento você é aquela soma até ali. Mas depois dali pra frente você vai viver outras coisas e quando você refizer, vai somar aquilo até ali e até esse outro ponto. Então ele também marca esses pontos e dá pra ver nitidamente. Quando a gente pega vários retratos de uma mesma pessoa em épocas diferentes, dá pra ver. A gente gosta até de usar um exemplo da própria Rainha Elizabeth. Tem alguns retratos que são bem marcantes que inclusive eles fizeram nas mesmas poses. São retratos muito parecidos, só que em fases diferentes. E você consegue olhar para esses retratos e ver as fases que ela estava vivendo. Então, a gente consegue ver a trajetória de amadurecimento da rainha ali naqueles retratos. E é muito legal ver. Não, a hora que tu fala isso veio muito na minha cabeça, assim, porque é nítido, a gente pode até deixar fotos disso, mas é nítido quando, então, uma pessoa escolhe um retratista ou escolhe um fotógrafo? Sim. Bastante. Eu consigo saber isso. Eu acho que o principal ponto é a presença, né, da pessoa ali. Quando um fotógrafo ele vai olhar para uma pessoa com esse viés mais técnico de iluminação, de pose, sabe? Não, de pose.
e roupa e toda essa parte mais estética e não olha para a pessoa que está ali na frente, você percebe que aquela foto, né, ela falta uma coisa que é extremamente importante, que diferencia também o retrato de uma foto, que é a presença da pessoa. Então, ele não consegue extrair a presença de uma pessoa. Então, tipo, cada pessoa, ela tem uma presença. E aí, no retrato, a gente entendendo quem é aquela pessoa que está ali na nossa frente, a gente consegue mostrar a presença de que ela é. Então, por exemplo, o Alê é uma presença de sabedoria e de estabilidade. Quando você entra ali em contato com ele, você sente essa presença de autoridade, de uma coisa paternal, de uma coisa de ordenamento, você sente isso nele. E a minha presença é diferente, a sua presença é diferente. No retrato, a gente entende quem é aquela pessoa que está ali. Logo, a gente entende quem é aquela presença. E aí a gente vai trazer isso no retrato. Tá, eu tenho 2 perguntas que esse papo ficou bom agora. Agora eu já tô assim, esse papo ficou bom. Ou seja, tá? Eu trabalhei com o mundo da moda. Aqui a gente tá falando de fotógrafo e retratista. Essa é uma profissão recente ou sempre existiu? Ela é mais antiga. O fotógrafo é recente. O fotógrafo que é recente e o retratista sempre existiu. A gente admira muito o trabalho do Rembrandt, né? Que é, um dos primeiros retratistas que a gente entende. O Rembrandt é um pintor holandês do século XVII, se eu não me engano. E a gente, até hoje na fotografia existe a luz de Rembrandt, né? Que ele usava uma luz, uma técnica diferente e tal. E ele é considerado um dos primeiros retratistas da história. Então, isso em 1600. Com pintura ainda. Com pintura, né? Hoje a gente usa a câmera porque é o acessório que a gente tem disponível. E quando que eu escolho um fotógrafo, então, para trabalhar para mim ou um retratista? Depende, o que você quer transmitir. Não, porque assim, é isso aí. Quando você precisa, por exemplo, um editorial de moda... Exato. É um produto. O foco não é na pessoa. É o produto. O foco, geralmente, é na roupa, no acessório. Mas eu tô contando uma história. Você tá contando a história da marca, não da pessoa. O retrato conta a história da pessoa. O que está acontecendo muito hoje no mundo digital? As pessoas viraram marcas. Então, tem a marca pessoal. Né? Então, você pega um médico hoje, por exemplo, que está posicionado no Instagram. Ele virou uma marca. Então, para a gente fotografar ele, para a gente retratar ele, vale a pena ser um retratista. Por quê? Porque a gente vai conseguir contar, de fato, quem ele é. Porque ele precisa se conectar com o público. No caso de um editorial de moda, quem vai ter que se conectar com o público é a marca, não necessariamente a modelo. A marca vai escolher a modelo que vai representar melhor as características que ela quer representar com aquela campanha. Né? Mas o foco não é na pessoa, é na estética toda. Sim, é que eu penso assim, tô aprendendo aqui com vocês, mas o retratista, já que ele vai contar uma história, a marca é uma história. Sim. Se eu pegar um fotógrafo que não conta a minha história e simplesmente vai lá fotografar, a marca já tem que vir com um posicionamento muito bem assertivo para aquele cara só capturar aquilo ali que eu tô passando para ele. Com briefing, né? Um briefing muito bem estruturado. Que na maioria das vezes é o que acontece. Porque, na verdade, quando ele vai tentar pegar a história... Imagina, geralmente quando uma marca ela quer contar quer deixar esse storytelling dela bem claro e tudo, ele vai procurar uma pessoa que personifique todos os valores da marca. Então, meio que é isso, só que não é que não seja real, é real. Por exemplo, o Michael Jordan. Ele é uma das caras da Nike, né? Então, a Nike como a marca, que tem toda essa estrutura já bem criada, bem estabelecida, ela vai procurar pessoas que tenham esses valores parecidos, que personifiquem uma instituição, e para que as pessoas olhem para aquela pessoa real e se conecte e se identifique com ela. Entende? Então, querendo ou não, para o público se conectar de uma forma muito verdadeira, quem for retratar ou quem for fotografar o Michael Jordan tem que ter um mínimo de sensibilidade para entender quem é o Michael Jordan, sabe? Entendi. Então, funcionaria também. Então, se um fotógrafo que vai contar uma história, entendendo todo esse contexto, levar em consideração aquela pessoa que está ali, que aquela pessoa compartilhe os mesmos valores da marca e una a estratégia com a identidade única daquela pessoa que também é a mesma da marca, aí vai funcionar e vai ser tão verdadeiro que a campanha toda vai funcionar melhor. Então, acaba que... Ou seja, não seja um fotógrafo, seja um retratista, que você vale muito mais para o mercado e você sabe ler a essência da pessoa. Porque eu vejo que vocês entregam muito mais valor.
Sim. pensando dessa forma. E aí vocês conseguem traduzir. Então, se toda marca por trás existe uma pessoa que precisa ser traduzida, e é esse ponto que eu queria muito entrar, porque vocês são especialistas no mercado corporativo e é uma dor muito grande das pessoas. Eu vejo que as pessoas não sabem a essência dela. Quando a gente olha para o Michael Jordan, a gente consegue traduzir uma história. Mas o trabalho de vocês é olhar para a essência da pessoa. E aí tu falou que eu já te li, tu é desse jeito, ele é desse, eu sou desse. Como que funciona capturar essa essência, principalmente pensando em posicionamento, num mundo onde eu acho que tá todo mundo igual? Todo médico é igual, todo advogado é igual, gente, toda nutricionista é igual, todo personal trainer é igual, e aí tu fica assim, caraca. E quando alguém se destaca, geralmente é porque essa pessoa quis furar a bolha de outra forma. E por muito tempo, geralmente, quem fura a bolha é o louco, que tu olha assim, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Aí quando ele fura a bolha, ele é o louco, igual um americano que viralizou agora, com uma rotina de alta performance e tudo mais. Quando ele é o louco, depois todo mundo tá fazendo e acha super legal. E aí todo mundo começa a copiar. Então eu queria a opinião de vocês assim, ó. Como é que eu descubro essa minha essência? Como que vocês fazem essa leitura? Porque quem tá ouvindo aqui, a maior dor da internet é tipo, quero ser diferente dos iguais. Vamos lá. Essa pergunta é profunda acho que a e a resposta vai melhor- ser mais profunda ainda. Porque, Mas eu sei. porque assim, a essência, ela é uma coisa silenciosa dentro da gente. A nossa essência, ela não grita. Diferente do que acontece hoje na rede social. Hoje na rede social, o que é? A rede social, ela é uma... São pessoas competindo por atenção. Então, quem grita mais, tem mais atenção. E a nossa essência é o contrário disso. Ela não tá ali querendo sair para fora de você. Ela tá lá dentro querendo ser revelada, na verdade, né? E só que você meio que silencia a tua essência com esse barulho externo. Então, qual que é o movimento que as pessoas têm feito hoje? Olhar para o que o meu vizinho está fazendo. Então, no caso do americano que você falou que viralizou. As pessoas olham para ele, que maluco. Daqui a pouco, não, ele deu certo, então também vou fazer. Então, elas olham para o barulho que ele fez. Será e que aí, não é por uma reproduzir. essência de segurança? Porque quando a gente vê alguma coisa que é validado, a gente não é rejeitado logo de cara. Então também, é mais fácil eu fazer isso, alguma isso coisa acontece que total. tá validado? Não, isso acontece total. Mas aí é uma falta de personalidade. Total. Aí é uma personalidade fraca que não tem força no mundo para se impor, para colocar os meus valores. Eu acredito nisso aqui, eu sou desse jeito. Tá tudo bem se você não gostar e tá tudo bem se você gostar. Mas aí o que acontece? A pessoa não tem uma personalidade forte o suficiente e ela começa a ter que se moldar para agradar os outros. Né? Então ela vai se moldando, né? se lapidando para agradar as outras pessoas. E aí se perdendo no meio do caminho, né? Porque você passa a copiar ao invés de olhar pra dentro e buscar dentro de si qual que é a verdade que tá ali, sabe? Exatamente, é onde está a essência. Mas eu acho isso tão difícil num mundo onde... E eu falo assim por mim, tá? Porque eu falo que eu me descobri e todas as vezes eu tô me redescobrindo, mas assim, eu falo assim... É constante, né? Tudo bem tu pensar o que tu quiser pensar. Ontem falaram assim, nossa, iam te colocar... Iam escrever isso aqui, tipo, teu cargo aqui. Eu falei que era isso e a pessoa toda preocupada. Eu falei assim, gente... Eu só falo até que meu nome é Mariana, quando eu sento numa mesa, eu falo assim, Mariana. Não quero nem... Porque tu já entrou neste lugar de autoconfiança que tu não precisa ficar se validando na mesa. Só que no mundo onde a gente é sempre ensinado a ser algo, e eu falo isso, a tua faculdade vai ser essa, se vista dessa forma, mulher não pode usar decote, tem que sentar desse jeito. Moda eu falo isso. Modelo não fala, fica quietinha, cabelo alinhado, elegância. E a gente vê isso. Por um lado, e a gente vê o outro lado agora da internet também indo para um outro lado, que é um outro tipo de personalidade. E aí, nesses dois extremos, assim, de uma pessoa que foi ensinada a ser daquele jeito e ela nunca foi de outro, como é que ela se olha para dentro, para essa essência? Então, ela tá chegando para vocês aí com 30 anos de sobrecarga de vida. Assim, a gente criou um método de retratar Legal. as pessoas. A primeira coisa que a gente faz é conhecer a pessoa que a gente vai retratar. Me conta a tua história. Me conta a tua história. Exato. Quem é você? A maioria das pessoas começa assim, eu sou o Alexandre, eu tenho 34 anos, nasci em tal lugar e sou retratista. Isso aí foi só um exemplo, ele não tem 34. Ela entregando. Gente, é muito bom trazer casal, porque a gente descobre assim, ó, na mesa. Eu vou refazer. Eu falei assim, caraca. Não, eu que, né? Mas aí, vai lá. Mas ela já vai direto para a profissão dela. Então ela não sabe quem ela é, ela sabe o que ela faz. Ela sabe Então, só a utilidade dela A no nossa mundo, né?
essa primeira etapa a gente chama até de uma sessão de terapia. A gente chama de extração do eu. Mas Essa é uma é o sessão nome de terapia. É uma sessão de terapia. É o nome da nossa etapa. Por quê? A pessoa que se posiciona, que vai se posicionar na internet, ela tem que ter muito claro quem ela é, quais os limites que ela aceita, até onde ela vai, onde ela não vai, não aceita de jeito nenhum. Então, quando a gente faz essa pergunta, não é só pra gente conhecer a pessoa, mas é pra ela também entender se ela se conhece ou não. E aí a gente faz uma recapitulação da vida dessa pessoa, e, literalmente, Mari, me conta a tua vida, onde você nasceu, como foi a tua relação com seus pais e tal. Às vezes tem alguns casos que Muito legal. que a pessoa tem que meio que relembrar e a gente vai cutucando, mas como é que foi e tal. Por que a gente faz isso? Primeiro, para conhecer essa pessoa, né? Depois a gente até brinca que a gente usa contra. a gente usa isso contra ela, né? Porque na quando a hora da gente sessão. vai retratar, a gente não fica pedindo pose. Por exemplo, você tá aí com a sua mão, que isso é teu. Eu não preciso pedir para você fazer isso, é natural. Então, enquanto a gente está conversando, eu fico analisando as pessoas e fico vendo como é que elas se portam, por exemplo, numa mesa. Eu Então, tô adorando, eu vou sair daqui semana que vem. Semana que vem a gente vai se encontrar de novo. Eu vou sair daqui com um retrato marcado com É vocês. isso aí. A gente tá Mas preparando o estúdio bonitão, eu já tô pensando nela lá. Mas e aí? Continua. Então a gente vai analisando as pessoas enquanto a gente vai, antes de retratar, né? Pra gente saber exatamente o que eu vou extrair de você. Então, se eu preciso extrair, por exemplo, leveza, doçura, feminilidade, a gente vai por um caminho. Se é mais força, autoridade, a gente vai para outro. Mas sem descaracterizar. Por quê? Legal. A gente ouviu a tua história. Eu sei onde eu posso mexer e onde eu não posso na tua história. Exatamente. Então, quando a gente chega para te retratar, eu vou fazer com que você pense em coisas que vão trazer para você essa força ou essa leveza, essa doçura. Então, a gente vai, por exemplo, um advogado. Imagina que você está numa reunião lá com os teus sócios e você precisa mostrar mais firmeza e tal. Aquilo meio que vem de dentro para fora. Não é uma coisa que a gente fala, faz carão aí e tal. Faz cara de autoridade. Tem uma cara de autoridade. Não, as Ou pessoas- será que é mais Gente. fácil você lembrar, tipo assim, cara, qual foi o caso mais complicado que você já enfrentou? Que quando você que terminou ele ali, cara, você conseguiu, você resolveu. O maior pepino, ninguém conseguiu, mas você conseguiu. Como que você se sentiu? Cara, vem um negócio que a pessoa... Entendi. Nossa, é muito E vem essa terapêutico. verdade. É Exato. É muito terapêutico. Mas assim, tu falou um negócio que é esse ponto que eu queria entrar. Porque a gente tem estereótipos já pensados de um CEO, um político. Fê, tu consegue botar a imagem do Trump que tem ele sorrindo e ele sério? Eu peguei uma imagem do Trump aqui que mostra ele em 2017 e 2025 e mudaram totalmente a forma de retratar. E aí, quando vocês me falam que um médico, um advogado, ele já tem uma imagem formada, existe um tema, quando a gente olha para uma imagem como essa, por exemplo, assim, e vocês vão retratar a pessoa, ela tem que ir com um tema? O que vocês me falam desse tipo de posicionamento? O nosso cliente não vai com um tema, ele vai com a presença, igual a Esté falou, ele vai com o que ele é. Aí lá a gente vai extrair dele o que a gente entendeu que ele precisa transmitir. Então, por exemplo, se é unindo a questão da autenticidade, que a gente já entendeu primeiro, com a parte da estratégia, né? Estratégia, Sempre as duas exato. coisas. Não, a gente não vai, só fazer um retrato, só ir Gostei. por o viés A parte romântico da de, estratégia. é sua essência, sua autenticidade. Não, é as duas coisas juntas. Então, se o Trump sorrir aqui, a estratégia dele estava errada. Não. Não, Olha só, aqui são 2 mandatos diferentes. Nessa primeira, né, aqui, ele sorrindo, ele tinha acabado de ser eleito ali no primeiro mandato. Aqui ele está mandando uma mensagem pro povo americano. Porque ali teve sempre tem uma divisão, uma polarização muito grande, né? E ele está avisando aqui o povo americano, olha, eu vou ser um presidente bom para todo mundo, a gente vai unir o país e tudo mais. Então ele está com uma cara mais acessível, né? Ele está mais Foi o agradável. primeiro mandato. Tá. No segundo mandato, aquela cara dele ali não é mais pro povo americano. É pro resto do mundo. Ele tá mandando uma mensagem pro resto do mundo. Então aquela cara fechada dele é tipo, olha, agora é a vez dos Estados Unidos. Por quê? Porque o mundo tá em um outro momento. Existem guerras acontecendo no mundo e aí essa Agora, cara dele... pós-pandemia, America First. Exato, e ali a cara dele, tipo, olha, aqui é os Estados Unidos, aqui ninguém mexe com a gente. É isso que ele tá falando. É isso que ele tá falando ali naquele segundo retrato. Então, nos 2 retratos, tem mensagens totalmente diferentes, mas são extremamente impactantes e intencionais. E quando a gente fala nessa intencionalidade, olhando até pra cá, a gente pode analisar o Trump e comparar com as pessoas que chegam pra vocês. Elas chegam com um momento de vida onde elas
olha, meu momento de vida... Porque aqui a gente vê momentos de vida exatamente como tu falou. Foram momentos de vida diferentes, então a gente vê personalidades diferentes. Essa pessoa vai chegar pra vocês com um momento de vida, vai contar, e vocês vão trazer essa estratégia junto? Exato. Exatamente. A gente entende quem ela é, o que ela faz, para quem ela faz e quanto ela cobra. Porque o quanto ela cobra é muito importante pra gente na hora de construir a imagem de alguém, porque a imagem ela tem o poder de atrair alguém, é igual o ímã. Tem o poder de atrair, então se você colocar o polo correto nos dois ímãs, você vai atrair os ímãs, eles vão grudar. Se você virar o polo, ele vai afastar. Então a imagem ela tem o poder de atrair ou de afastar. Então se a gente monta a imagem, por exemplo, para um médico que vai atender, sei lá, um oncologista. O que é uma pessoa que tem câncer espera de alguém que vai atender ela? Carinho, cuidado, amor, empatia. Imagina a gente monta uma imagem igual a do Trump, de autoridade. Não faz sentido. Mesmo que ele seja essa pessoa mais fechada, não transmita tanto esse acolhimento no rosto, a gente consegue, através da imagem dele, criar uma estratégia para que equilibre. Eu, por exemplo, tenho um rosto mais fechado. Mas eu não sou carrancudo, só que Deus me fez assim. Exato, ele tem um rosto super sério, mas ele é total oposto. Depois que tu conhece com ele 5 minutos, acabou a imagem do... Mas é a minha cara, entendeu? Tipo, Isso é estratégico? Não é a minha cara mesmo. A estratégia tá na minha roupa. Entendi. Por que eu tô usando a manga dobrada, por exemplo? Pra deixar a minha imagem mais acessível a você. Acessibilidade por causa da pele à mostra. Por causa da pele à mostra. Uma Se eu grande tivesse de terno aqui, eu ia me fechar ainda mais. E eu ia criar um distanciamento ainda maior. Então depende muito do que o nosso cliente precisa naquele momento. Às vezes, o que ele precisa é aumentar a percepção de valor. Aí a gente cria uma imagem mais distante mesmo, para que Ou seja, ele vai falar quanto que ele ganha e ele fala assim, eu quero ganhar mais. Quero ganhar mais, Exato. eu quero atingir um outro público. Por exemplo, o médico hoje atende... o cara está saindo do convênio, está criando a clínica dele e quer atender o público A. Beleza, então vamos criar uma imagem para isso. Só que você vai demorar um certo tempo para atender esse público. As coisas não são do dia para noite. Uma coisa que eu falo muito, eu entro muito nessa tecla, às vezes a pessoa não é aquilo que ela quer chegar. E aí, a gente tem dois vieses aqui. Primeiro, ela não é, e aí vocês criam uma imagem, tipo, corra atrás de ser isso aqui. Que eu vejo isso muito na internet. Tu pode criar o personagem. Tem gente falando assim, ó, finja ser até ser. Ou alguma coisa nesse Mas sentido. finja ser até ser. Porque a gente fala muito de mentalidade milionária, é a mesma coisa. Finge que você tenha seus milhões na conta, porque a rotina e o comportamento vêm antes do faturamento em si. E eu vejo a mesma coisa, assim, para posicionamento. Só que aí... eu percebo isso muito no mundo corporativo e talvez vocês percebam. A pessoa trava. A galera, tu me falou tudo isso, é lindo. Mas o médico chegou na tua frente lá, ele faz a cara de amor aí o cara tá tipo, ferrou. Como que lida nessa situação de preciso retratar esse lado emocional da pessoa se soltar? Porque aqui, o Trump é showman. Fica sério, sorri, nananã. Perfeito. Agora, o mundo corporativo ele é mais rígido. E a pessoa também está pensando no ao redor dela como vai receber aquele novo posicionamento. Como é que funciona isso? Pode... não, pode responder. Então tá bom. A gente precisa entender para onde que essa pessoa vai. Porque assim, um novo posicionamento ele vai requerer dessa pessoa uma transformação. E essa transformação ela tem que vir de dentro para fora. E eu digo isso com propriedade de conhecimento de causa aqui, porque aconteceu comigo. Quando eu comecei a entender esse negócio de posicionamento, eu comecei a mudar quem eu era para depois mudar de fato a minha imagem. Só que eu fui puxando aquela imagem que eu queria ser para o presente. Então essa imagem que eu sou hoje, eu não comecei assim, mas eu fui aos poucos. Tipo rotina. Tipo rotina. Eu fui trazendo aos poucos essa imagem. Então eu fui fazendo uma mudança meio que gradual. E eu fui entendendo, tipo, eu era um cara tipo skatista. Gente, nada a ver. Eu posso te mudar uma figurinha lá. Eu quero a foto. Caraca, mentira, tu era skatista. Eu era tipo skatista. E aí, quando eu comecei a entender esse negócio, o que veio primeiro? Eu entender que eu não era um cara com uma personalidade formada. Por isso que eu usava roupa de moleque. Eu tinha 30 e tantos anos e estava me vestindo igual um adolescente. Gente, isso é difícil demais. Aí a hora que eu entendi, eu falei, eu preciso ser um homem. Porque a vida já está requerendo isso de mim. Eu tenho um filho, uma filha, né? Eu preciso ser um homem. E aí eu comecei a mudar
Eu fui fazer terapia, tá? Então eu tive Não, ajuda. é bom É o isso, primeiro porque, passo, assim, como vocês trabalham com imagem, eu trabalho com comunicação também. E o lidar com o que eu tenho que falar com o outro pra ele. Vamos se enxergar, filho? Vamos olhar pra... Eu tô aqui retratando a imagem, tu quer chegar nesse lugar... Eu preciso que tu seja essa pessoa. E assim, tu vê o que às vezes existe uma lacuna muito grande de aceitação, que não é a tua responsabilidade. Então, isso que tu tá me falando tu assumiu a tua responsabilidade e falou, vou ser essa pessoa. Então, mas quando a gente faz a primeira call com o nosso cliente, a gente entende quem ele é e a gente fala pra ele. A gente tem esse negócio da verdade, né? Tipo, cara, a gente realmente tá a fim de contribuir. E não, é mais um cliente e aí a gente vai vender, fazer o que é preciso, o que ele nos contratou para fazer. Não é por aí, a gente não acredita nisso. E os nossos clientes nos contratam exatamente por isso, porque enquanto muitos estão passando pano, passando a mãozinha na cabeça, dizendo que tá lindo, a gente tá ali para bater e falar que, cara, não, isso não é você é isso daqui. Por isso que a gente para primeiro para entender quem ele é e fazer esse papel de mostrar, porque muitas vezes as pessoas não sabem quem elas são. É muito raro a gente chegar numa call dessa, de extração do eu, e perguntar pra pessoa e ela saber responder. Tipo, cara, eu sou isso. Só teve uma vez que eu me lembro que uma pessoa respondeu essa pergunta de uma forma digna, que foi um CEO de uma instituição gigantesca. Aí eu falei assim, entendi porque que ele é quem ele é. É porque ele sabe quem ele é. E, cara, enfim, as pessoas elas não sabem. E aí o nosso papel entra aí. É esse primeiro passo. Nossa, já cansei de prazo? Mandar... É um trabalho de longo prazo? É um trabalho geralmente que a é a longo construção prazo. da imagem não é. A aceitação da Isso. pessoa dentro daquele novo... E fazer de forma daquele gradual. novo eu, né? De certa forma, ela Sim. tá se vendo diferente. Isso é... Não longo prazo, mas tem um médio prazo aí. Tá, entendi. É porque assim, eu tô me imaginando, como fui fazer isso e tal, e recebi a minha imagem da forma como eu quero ser. Agora eu vou ter que me empoderar dessa imagem, mas o que eu faço? Aí é a responsabilidade da pessoa correr atrás daquilo. Ou vocês fazem, tipo, cara, a gente leu isso daqui sobre você, você quer ir por este lugar, e vocês têm essas ferramentas? A gente faz assim, ó. Quando a pessoa não tá onde ela quer estar. A gente deixa primeiro bem claro para ela que a personalidade dela não vai suportar aquilo que a gente pode oferecer para ela. Naquele momento. Né? Naquele momento. É porque óbvio, também né? tem um ponto de que você tem um potencial a ser alguma coisa e mesmo que você não seja ainda, você tem potencial para aquilo. Enquanto tem pessoas que têm potencial para outras coisas. Aí é o aprofundar para dentro, né? Ao invés de olhar para fora, olha para dentro e ver, tipo, cara, em que realmente eu sou boa? Para que realmente eu fui criada? Qual é o meu propósito? E aí essa base, ela vai apontar qual é esse final ali que você vai chegar. Teve Pode continuar. Não, teve um caso de um cliente específico que ele era personal e ele se posicionava igual um molecão na rede social, assim, tipo, bem Molecão. Molecão. Atraía molecão. Moleque, porque como ele era personal, ele tinha lá todo saradão e tal, então ele atraía muita mulher e homossexuais, tipo, a galera que queria, né, coisas além do trabalho, né? Porque era o que ele vendia, às vezes a pessoa entendeu? nem sabe Assim, o que fazer. não que ele vendia, né? Mas o posicionamento dele vendia aquilo, né? Aí ele veio, né? A gente foi fazer uma call com ele. E antes de conhecer esse rapaz, eu olhei o Instagram dele. Eu falei pra Esther, O que a gente vai fazer? Tipo, cara, como é que a gente vai posicionar esse cara, velho? Na hora que entrou na call, era outro cara. Passo muito por isso. Aí eu falei, cara, pra ele. O que tá acontecendo, cara? Quase foi um ufa. Foi um ufa mesmo, Foi assim. um ufa. Mas o que aconteceu com ele? Ele não era aquele cara da rede social. Aquele cara da rede social era um personagem. Geralmente faz pra se proteger. Não pra se proteger. Mandaram ele fazer. Porque ele fez educação física, depois foi trabalhar em academia e tal. Então, sempre fala pra ele, olha, personal tem que ser assim por causa disso, disso e disso. Então, ele era, na rede social, um cara todo extrovertido, tudo... Né. Só que no íntimo dele, ele não era nada daquilo. Tanto que ele chegou com um peso muito grande, né? Peso, ele tava por um fio. Tanto que, olha só o que aconteceu. Quando a gente fez todo o trabalho com ele, e aí, tipo, a gente ordenou tudo aquilo, e ele olhou e ele falou, caraca, agora sim, isso daqui sou eu. E realmente, de fato, dava pra ver. Ele tinha mais de 750 mil seguidores, ele zerou o Instagram dele. Zerou o dele. Instagram dele. Ele zerou, assim. Caraca. 700 Ele arquivou tudo. Mas uma coisa legal, esse exemplo do personal é bom, e eu trabalho muito no mercado CEO, onde agora tá vindo essa onda do CEO se posicionar para trazer a narrativa da empresa. Eu faço muito isso.
E sempre que eu faço isso, eu estudo a pessoa. E quando eu passo... O primeiro dia eu já li a pessoa inteira, assim, tipo, da forma como ela se mostra pro que ela realmente é. E tu consegue ver esses gatilhos de personalidade. Só que eu vejo que nesse mercado corporativo tem muito medo de sair do padrão. Porque a essência daquela pessoa, às vezes, ela é mais engraçada. Às vezes, ela tem um negócio que ela não se percebe que ela usa. Ou, às vezes, essa pessoa geralmente é muito técnica. Ela tem medo de sair do técnico. Mas ela tem um viés brincalhão que eu falei assim, cara, quando tu usa isso... Eu falei isso essa semana. Eu falei assim, ó, usa mais isso. Porque quando tu começa a soltar informação pra mim e aí tu brinca, mas todos somos humanos... Tu me ganhou aí. Porque até então eu tava só escutando um bando de dados, número técnico e não sei o quê, mas calma lá, todos somos humanos. Esse é o teu lado. Então vamos entrar por este caminho e desenhar um posicionamento aqui, que é isso que te diferencia. E esse é o lado mais difícil. Porque eu vejo que às vezes a pessoa se fortalece na imagem, por isso que eu falei, às vezes é a forma dela se proteger. E a gente tava falando ali nos bastidores de tipo, às vezes a pessoa não quer se vestir melhor porque pra ela tá muito bom, porque ela já tá naquele lugar intelectual. Mas a tua imagem vende. Total. Então, assim, primeiro ponto que eu queria entrar. Muita gente faz personagem pra crescer. E dá certo. Anitta, eu vejo que ela tem esse personagem que vende milhões. Fê, tem a foto da Anitta? A gente tem uma foto da Anitta muito boa, porque a Anitta, ela vende... Isso aqui vende. O Brasil compra. Só que quando ela vai para uma palestra, para um lado empreendedor, ela se veste inteira, porque ela sabe que ela está comunicando com outro público. Então, a estratégia da Anitta, até ela migrou, ela saiu, foi pro funk, depois pegou Maluma, depois está fazendo collab com não sei quem. Ela está indo para um outro lado e ela está conquistando os seus públicos e ela vai pela comunicação. Quando vocês olham assim, faz sentido criar um personagem para atingir uma audiência? Eu queria responder, pode? Claro. Então, estrategicamente, você consegue ter resultado disso. Se você for uma pessoa muito bem ordenada que souber separar as coisas, entende? Só que a maioria das pessoas não é essa pessoa bem ordenada que sabe separar. Isso daqui é isso daqui sou eu. Ela não consegue separar. Então, tipo, ela mistura. E aí ela começa a trazer pra própria personalidade essas várias facetas. E aí ela fica confusa, porque ela não sabe mais quem ela é. Aí ela vai pegando um monte de coisa e ela vai vivendo uma vida muito louca, achando que ela... Cara, Eu nunca conheci você começa alguém, a criar neurose. Tu fala isso, mas assim, eu nunca conheci alguém, e várias pessoas eu conheço que eu falo assim, é personagem. E eu conheço, eu falo assim, tem traços de. Criou o personagem. Eu nunca conheci. E é grande, fatura milhões, e a galera é pesada. E aí eu sempre falei, cara, personagem. Conheci pessoalmente. É outra A coisa. pessoa é um crânio, mas tem traços do personagem. Sim. Ou seja, o personagem sempre, na minha opinião, o personagem sempre está na essência e a pessoa amplificou isso pra polarizar. Só que o personagem tá ali. Não faz Sabe quem sentido faz, isso? sabe quem faz muito bem feito isso de forma consciente? Porque assim, Consegue ó, separar. a grande diferença, você até usou o exemplo da Anitta, tipo, quando ela tá em cima do palco é uma coisa, quando ela tá conversando com a massa é uma coisa, quando ela tá conversando em uma mesa com diretores é outra coisa, né? A maioria das pessoas que usam de forma estratégica esse personagem, elas fazem isso de forma consciente. O difícil é elas conseguirem separar as coisas na vida real, na prática. Mas tem uma pessoa que faz muito bem isso de forma totalmente intencional, que é o Ítalo Marcilli. Cara, ele repara no posicionamento desde que ele começou. Ele usa várias facetas ali a depender de quem ele quer atrair. E aí ele se comunica com aquele personagem criado, não de uma forma negativa, mas com uma intenção muito específica, faz o que precisa fazer, mas ainda tem a essência dele ali. E aí, se você for observando com o passar do tempo, hoje, e também dependendo a gente é aluno dele, né? Então, a gente conhece várias versões dele e a versão mais profunda que a gente consegue chegar num consenso de que aquele dali é mesmo o Ítalo. Você consegue ver essas características que você falou, que sempre tem a essência, apesar do personagem, mas fica muito claro, dá pra usar de forma intencional, sem loucura, mas o problema é porque a maioria das pessoas não tem essa ordem interior de saber quem de fato elas são, para elas não se perderem nesses usos dessas máscaras, sabe? Sim. Você O concorda? problema, eu concordo. Eu vejo o problema de criar um personagem não é você não saber quem você é. Tá. Então, que nem você falou, o personagem tá lá. Tipo, ele tá na essência daquele cara, ele meio que potencializou, ele amplificou aquilo.
Beleza, mas aquele cara sabe quem ele é. Então ele consegue sair do personagem e manter uma vida neurológica em paz, né? Saudável, psicológica saudável. O problema é quando a pessoa não sabe quem ela é e ela quer imitar outras pessoas. Aí ela cria personagens a cada 2 meses, ela vai mudando, vai criando personagens e não consegue encontrar o fio guia entre essas personas que ela vai criando. Porque se tem um fio guia, que é a sua essência, ok. Você sai e você volta, você vai costurando, né? Agora, se você não tem esse fio... Até como é uma forma de se encontrar, né? É uma forma de você voltar pro eixo, né? Até porque tu vai se testando em lugares, Exato. eu acho isso muito legal. Porque eu, Mariana, eu fui me testando em lugares e fui montando a minha personalidade. Gente, eu gosto disso aqui, já me vesti de outras formas, já fui quase a skatista Mariana, e aí hoje eu já sou um pouquinho mais formal. Mas assim, eu gosto do exemplo da Anitta, porque eu me uso muito de exemplo muitas vezes. Eu falo assim, eu já tive outro posicionamento que era igual do personal trainer. E eu só atraía coisa lixo e falava assim, gente, o que eu tô fazendo de errado? E aí eu comecei a surtar com isso, por quê? E aí, entrando no mundo corporativo. Eu comecei a entrar no mundo corporativo, eu comecei a tentar colocar a minha imagem para esse mundo. O problema é que eu vejo que quando a pessoa está num cargo muito grande, ela vestiu esse personagem de CEO, de CTO, de não sei o que, né? Ela tem muita pressão. E aí ela não consegue sair do personagem. Como que equilibra? A Anitta é extrema porque ela está no mundo artístico. Mas como que um médico, por exemplo, porque eu vejo que o médico entrando no personagem, ele não consegue sair. Ele fica no papel de médico, para sempre. Só que hoje, para se conectar com rede social, aí ele abre o perfil privado e o perfil médico. Hoje, para se conectar com rede social, esquece o perfil privado, o perfil médico, o perfil pessoal e profissional. Como que se faz esse... sem perder a linha, sabe? Porque a linha tênue hoje do mundo está muito perdida. As pessoas não têm mais linha tênue. Como que vocês enxergam isso? Difícil, hein? Não, Não, mas mas olha a só. verdade é porque, assim, fazendo, tipo, nossa, dá muito assunto aqui. É, Por onde deixa que a eu- gente vai? Por onde que a gente entra? Porque, assim, é uma das maiores dúvidas que eu vejo como é que eu cadencio isso no meu perfil? A gente tem até uma missão, né? É uma missão da nossa empresa, a questão de enxergar a pessoa real, não só o que ela faz, não é só o profissional, né? A gente tem a nossa missão, né, é mostrar para o mundo quem é aquela pessoa além da profissão dela. Porque um médico, todo mundo sabe que ele é um médico. Se ele botar um jaleco, beleza, ele é um médico. Mas e por trás daquilo? E depois? Ser médico é só um pedaço de quem ele é. Né? Às vezes o cara é casado, tem filhos, é cristão, tem outros valores. E a nossa missão é mostrar isso para o mundo. Mas vamos lá. A gente acredita que existe uma... Primeiro, para que serve uma rede social? Né? Vamos começar do começo. Gostei. Porque assim, uma rede social, ela serve para só uma coisa. É socializar. E o que é socializar se não contar fofoca um pro outro? Né? Aí, o que a gente tá fazendo na rede social? A gente tá ouvindo fofoca, quer saber da vida do outro. É isso que a gente tá fazendo na rede Por isso social. que quando você conta uma coisa, tipo, pessoal, dá tão bom, cara. Tipo, meu Deus, o povo Você gosta faz de uma lá fofoca. Você faz um conteúdo gigante falando sobre um monte de coisa profunda. E ninguém tá Ninguém tá vendo nada. Aí você vai lá, posta lá que você tá tomando um café e pronto. Aí, né? Mas o pessoal tá... É um novo entretenimento. Antigamente, Exatamente. na minha época... Ele vai entregando, a né? gente usava... No final ele fala. Na minha época, o entretenimento era a TV. Então as pessoas sentavam em frente à TV e assistiam a novela, assistiam a reportagem e tudo mais. E o que era aquilo, se não você sabendo sobre a vida alheia? A rede social é exatamente a mesma coisa. Então quando você quer montar um perfil, um médico vai montar um perfil voltado para a clínica dele. E aí fica focado só nessa parte institucional da coisa, ninguém tá nem aí, velho. Cara, Ou quem técnica, é que segue o teu banco? Tipo, mano, quem é que segue o Itaú na rede social, entendeu? Não tem. Ninguém tá nem aí, Ninguém tá nem aí, exatamente. Um cara. advogado, me perguntaram hoje na caixinha, como posicionar um advogado na internet de uma forma legal? Tipo, Você quem é vocês... legal. Exato, tipo Acho assim... que eu falei, você é legal? Porque daí já... eu já consigo te direcionar. Tem um amigo nosso, que é o William, ele tem a regra dos 3 P's, que é o provo que entendo, provo que resolvo e provo quem sou. Então, dentro desses 3 P's, ele mostra resultados que você teve com o teu trabalho. Então, antes e depois, eu peguei o cara nessa fase aqui, no ponto A, levei ele até o ponto B. Isso é o provo que faço, provo que resolvo. O provo que entendo é você falar sobre o seu negócio mesmo.
Então, um médico vai explicar ali, não precisa ser técnico, porque ninguém entende, né? A maioria das pessoas são leigas em Ninguém medicina. quer saber. Ninguém As quer pessoas saber. querem resolver. Exato, mas... Dor de cabeça, faça isso. Igual eu tava Toma falando, remédio, não me diz a falando fórmula. com os nossos mentorados esses dias, né? Imagina que eu quebrei a perna. Aí eu vou procurar um médico. Eu vou lá no Instagram procurar um médico. Médico em São Paulo. Aí aparece lá 300 mil médicos. Aí eu vou procurar por ortopedista, que é o Especialidade. especialista. Então aí pronto, a gente já tem uma especialidade. Então a gente já vai nichando o nosso negócio. Quando você é generalista, você já tem um problema aí. E nem advogado. Tá, mas é advogado do quê? Exato. Ah, não, eu faço qualquer coisa. Tá, então tchau. Então, tchau. Porque você não vai resolver meu problema da forma como... Você pode até resolver, mas a sensação que eu tenho, a percepção não vai ser essa. Então, beleza. Um médico, o ortopedista. Aí eu entro lá, tenho mais um monte de médico ortopedista. Aí eu entro no perfil de um dos médicos. Aí tá lá um monte de coisa aleatória, lá, tipo panfleto. Sabe aqueles que você recebe no Sim, farol? panfletagem. Gente, panfleta eu falo. Cara, gente, criação de conteúdo de agência de marketing, né? Aí, beleza. Você vai lá, só tem isso. Cara, conexão zero. Saí. Eu entro em outro. Aí o cara tá lá. É médico ortopedista em São Paulo. Aí você vai, o cara tá mostrando ali um pouquinho da rotina dele, que ele tem 2 filhos. Opa, eu também tenho 2 filhos. Ah, o cara é cristão. Opa, também sou cristão. Aí você vai somando pontos ali na cabeça do cara. Isso. Aí você vai meio que criando laço com esses caras. Aí, de repente, que nem eu fumo um charuto. Aí se esse cara tá fumando charuto, pronto. Eu tenho até o que conversar na consulta, entendeu? É isso. Cara, eu tenho o que falar. Eu chego lá na consulta e doutor, qual... O estilo de vida te conecta muito. Porque dentro do meu perfil hoje eu falo, o meu estilo de vida conecta muito mais com qualquer outra coisa que eu tenho que te ensinar. Porque é quem você é, entendeu? E as pessoas estão na rede social pra quê? Pra descobrir quem você é, pra bisbilhotar a tua vida. E aí eu queria saber agora, pra gente ir caminhando pro final, que uma coisa que me chamou muita atenção foi que vocês dois trabalham juntos. Eu super elogiei isso, eu acho muito legal. Eu queria que vocês trouxessem a visão do como que é trabalhar em casal, porque hoje é um grande desafio, eu vejo até pro casal saber separar isso. E como que é a energia, homem e mulher, até na forma de receber, eu falei assim, às vezes eu quero ser atendida por ela, às vezes eu quero ser atendida por ele, às vezes é um homem que é aquele negócio. Como que isso reflete no trabalho de vocês e qual que é a visão do trabalho em casal? Eu acho que assim, dentro dos retratos, né, especificamente, dessa parte da imagem, é muito legal a gente ter... Uma coisa que a gente tem de diferente, que soma nessa hora, por a gente trabalhar junto, é que tem a visão feminina e a visão masculina do negócio, entendeu? Então, tipo, cara, esse eu acho que é o maior ponto-chave, sabe? Geralmente a mulher prefere mulher? Não. Geralmente sim. Ela se sente mais confortável ali. Ou não precisa necessariamente ser mulher, mas ela sentir, por exemplo... quando o fotógrafo não trabalha com a mulher. Tô vendo que tem um agora que o pessoal tá começando a falar assim, acho que eu vou trazer minha mulher pra trabalhar comigo, que tá funcionando. Tem gente irritando. Mas, por exemplo, saber que tem alguma mulher lá em alguma área, por exemplo, às vezes vai ajudar com a roupa e tudo mais, a mulher, ela vai se identificar mais com a outra, ela vai se sentir mais segura. Então, a sessão acaba fluindo melhor, porque ela vai confiar que tem. Tipo, não vou estar sozinha ali com o nela homem. emocionalmente. Sim. E aí passa bastante segurança, mas eu não digo nem só nesse sentido, mas do que a gente consegue realmente extrair. Tem até um retratista, que é o Márcio Scavone, né? Que ele fala que todo retrato ele é um autorretrato. E isso significa que muito do que eu vou conseguir extrair de você também está dentro de mim. Então, a minha visão de mundo, a minha forma de enxergar, o que eu busco mostrar nas pessoas que tá ali dentro delas, mas que, sabe, é uma coisa que é natural. Sim. Eu vou tirar um pouco de você, um pouco que tem de mim. Então, por exemplo, se eu sou mais forte, dura, incisiva, é natural que eu tire isso das pessoas que eu vou tentar extrair ali a essência. Sempre puxando para esse viés. E a visão feminina, ela é muito diferente da visão masculina. Então, tem um equilíbrio muito bom que a gente se beneficia estando os dois juntos, né? Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante também, é que a Esté, por ser mulher, ela sabe o que uma mulher gosta Isso também é verdade. O que a mulher gosta de
Porque valorizar. uma mulher valoriza esconder. mais. Né? Eu falo Exato, assim, não existe gente feia, pode deixar que eu emagreço. A mulher ama! Não existe Também. gente feia, pode deixar que eu emagreço. A mulher assim, Exato. tá vendo como entende? Acabou. Mas, É, o mas pior é é, isso, mas é isso o aí. pior é que é verdade. A gente, pelo menos, nós mulheres, a gente sabe, tipo, o que a gente gosta, o que a gente almeja em relação, por exemplo, ao nosso próprio rosto, os ângulos do nosso rosto, o cabelo, o formato do corpo. Então, eu sei que uma mulher, ela Exato. tem aquelas loucuras de Aquelas mulher, dores porque eu sou dela. mulher, entende? Então, eu vou olhar ali e falar assim, cara, ela não vai gostar se eu fizer uma foto que vai mostrar que a cintura dela não tá tão fina. Total. Então, eu vou virar um pouquinho mais pra cá, que quando ela olhar, a chance dela gostar é muito maior. E tem isso, porque a gente conhece o nosso... É tipo uma questão de autoconhecimento mesmo, Total, né? verdade. A gente conhece como que é a forma masculina, a feminina, e a gente tenta extrair isso na mulher, né? E o homem é a mesma E coisa. o homem é a né? mesma coisa. Por exemplo, às vezes eu não vou me importar tanto com uma postura X porque eu achei que tá legal. Só que ele, por ser homem, saber o que o homem sente lá dentro, que ele gostaria, aí ele vai lá e é mais preciso. É Isso é muito verdade. legal, né? Eu queria que vocês deixassem agora pra fechar, primeiro, pra quem tá ouvindo, uma coisa simples ou que a pessoa consiga resolver sozinha, pra ela melhorar o posicionamento dela. E que vocês deixassem um recado e as redes sociais pra galera te achar, porque assim, acharem vocês pra contratarem o serviço de vocês, que eu vejo que é uma grande dor no mercado e agora, assim, as pessoas estão entendendo que precisam valorizar isso muito mais que técnico. Uhum. Então, fiquem à vontade. Vou? Eu acho que a coisa que eu posso dizer assim que vai mais mudar o jogo das pessoas no posicionamento é parar de copiar os outros. É de fato olhar pra dentro de você, ver o que tem de único dentro de você e colocar isso pra fora. Eu costumo dizer que o posicionamento é como se ele fosse um iceberg. O que as pessoas veem do seu posicionamento é o topo. E o que mantém Eu falo isso. o posicionamento firme é a base do iceberg. Só que o que acontece hoje? Esse topo do iceberg, ele é bombardeado por coisas aleatórias. Então, arquétipo, então vou começar a me vestir de tal maneira. Não, agora não é mais arquétipo, agora é não sei o quê. Aí, e você vai. E esse topo, ele vai se moldando o tempo todo. Por quê? Porque não existe uma base firme que sustente esse topo. O que é essa base? Essa base é a tua personalidade, os teus valores, as tuas crenças, o teu diferencial, o que só você consegue fazer. No nosso caso, a gente sabe o nosso diferencial, que é olhar para o outro e saber quem ele é. Eu olho para a Mari, eu sei quem é a Mari. Ai, gente, vocês vão fazer meu retrato. O dia que a gente for retratar, né, Em for breve. te retratar, a Vou gente amar. vai saber o que fazer, porque a gente parou de olhar para a parte técnica da fotografia e começou a olhar para as pessoas. Então, esse é o nosso diferencial. Só que aí, nesse iceberg, isso estando muito claro, muito firme, ele Na vai base. ressoar, ele vai ser o topo, ele vai ser uma extensão disso. Ele tem que ser só um reflexo do que está dentro. Então, de dentro para fora. Não pode inverter, sabe? Porque as Pegar o pessoas iceberg. começam de fora pra dentro. né? Exato. Achando Entendi. que, porque tem que ser a paleta de cor X, porque E tem fica um preso no arquétipo do não sei detalhe o do quê. detalhe. Não tá na minha fonte. Exato. É. E aí ela começa a ficar tipo, mas ela tenta, aí ela não se identifica, ela fica o tempo todo mudando de ideia. E nessas mudanças de ideia, quem tá de fora observando só a ponta do iceberg, só o que tá no externo, ela vai... Cara, você vai gerar descredibilidade, na verdade. Porque uma pessoa inconstante, que muda de ideia o tempo todo, que você olha, tá fazendo uma coisa. Daqui a pouco você olha de novo, tá fazendo outra coisa. Daqui a pouco você olha, tá de outro jeito totalmente diferente. Fala assim, cara, não posso confiar nessa pessoa. Porque, de repente, se eu confiar agora, pode ser que daqui 1, 2 meses ela mude de ideia, ela já vai me tá deixar com o na cabelo mão. vermelho pulando Entende? de Exato. paraquedas. Aham. Não pode, você tem que criar essa constância com base em quem você é. Porque se você cria essa constância com base em qualquer outra coisa externa e não o que está no fundo, você vai acabar mudando o tempo inteiro, né? A ideia é entender quem você é, criar uma estratégia que potencialize isso. E aí sim entra a estratégia de marketing, estratégia de posicionamento, estratégia entre os arquétipos, De aí tudo. entra tudo. Mas desde que você tenha muito clara essa base. Muito difícil tudo isso, eu quero a rede social de vocês aqui, pra gente negar pra galera começar a se posicionar direito e entender a essência. Por favor, vamos lá. Onde a gente pode encontrar? A gente tá no Instagram, a nossa maior forma de comunicação hoje é o Instagram. O meu é Alexandre Olivares.
E meu é Stephanie Abrantes. Stephanie sem frescura, tá? Tipo, Sem Stephanie. frescura. Sem frescura. Eu achei difícil. E o outro com frescura que tá na moda, então. Exato. Não, eu agradeço pela Mas se entrar no meu, o dela tá Vai lá no... entrar o também. dela lá. o dela tá lá. Bom, gente, eu vou trazer a Esté para um outro papo que vocês já vão entender qual que é que a gente já combinou por aqui. Mas muito obrigada por assistir o All In. Comentem, se inscrevam no canal e até a próxima.